No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas notícias que ocorreram na semana. Normalmente eu acabo pegando algo que aconteceu, como por exemplo foi o caso dos OVNIs que invadiram lá, os Estados Unidos, e a gente acaba desenrolando um vídeo inteiro para isso, um vídeo de 8, 10 minutos mais ou menos. Só que algumas notícias são coisas rápidas e eu também quero falar aqui, quero comentar sobre elas com vocês. Então para isso é melhor compilar mais de uma notícia no mesmo vídeo, senão a gente fica permeando em torno de uma notícia só por muito tempo, o que muitas vezes não é necessário, a não ser que seja uma notícia que tenha muito material bacana para trazer, e aí a gente faz um vídeo só. Então hoje a gente compilou aqui umas 4 notícias, tá bom? A gente vai falar sobre o Siqueira Júnior, que está internado, sobre um ataque que aconteceu lá nos Estados Unidos, uma tentativa de ataque semelhante, até inclusive, que ocorreu aqui no Brasil, e uma nuvem tóxica que aconteceu lá por causa de um acidente de trem lá em Ohio. Beleza? Então é isso, o vídeo de hoje é sobre notícias, eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Siqueira Júnior internado. Bom, vocês conhecem o apresentador Siqueira Júnior, ele é um cara extremamente carismático, A gente tem diversos memes dele aqui, ele é muito engraçado, E na última quarta-feira, dia 15 de fevereiro, ele foi internado em estado grave na UTI no Hospital Santa Júlia, lá de Manaus. Algumas fontes afirmaram que ele estaria entubado desde segunda-feira, dia 13. A suspeita é de meningite bacteriana. A esposa dele deu uma explicação, gravou um vídeo falando sobre o estado de saúde do marido, lá pro jornal mesmo, o Alerta Nacional, que é o jornal que o Siqueira apresenta. E aí, nesse vídeo, ela conta, na conversa ali, que eles estavam de férias e quando eles voltaram, por conta da descida do avião, muita gente acaba ficando com dor de ouvido por conta da pressão, Isso acontece às vezes de carro mesmo, você está descendo alguma serra, você sente aquela pressão no ouvido. Tem muita gente que é mais sensível a isso, outras pessoas já não sentem tanto. Bom, e segundo ela, o Siqueira, ele ficou com essa dor de ouvido, E aí ele foi deixando. Beleza, só por causa do avião aqui, foi deixando para ver se ia melhorar, porém passou ali um tempo e não melhorou. E aí ela ainda disse que o apresentador, foi encaminhado daí no hospital para ver e que ele tá com otite severa bacteriana. E olha que loucura isso, tá? Ela disse que por ele não ser uma pessoa fácil, não ser uma pessoa quieta, Ele se mexe muito e tem aquele jeitão dele, eles acharam por bem sedar o cara. Olha só pra você ver, cara, sedaram ele, para poder aplicar as medicações, para que funcione bem as medicações e para ele não fugir do hospital. Olha isso, ela falou isso, para ele não fugir do hospital. Meu Deus do céu, cara, que loucura, Uma coisa é você sedar uma criança, porque a gente sabe que ela não fica quieta, de jeito nenhum, Agora um adulto, cara, que ele sabe que ele tem que ficar de boa ali, cara, que é o melhor para ele, Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção na fala dela, Um médico, inclusive, que deu uma entrevista ali na coluna do Léo Dias, ele falou sobre o tratamento para otite, ainda mais otite severa, que é no caso dele, que não é comum sedação, ou seja, vale acender um sinal de alerta aí pra galera que curte o Siqueira, porque ele mesmo diz que normalmente os pacientes só são sedados em casos em que a otite pode evoluir, ou seja, caso muito grave mesmo de otite, e aí quando ela evolui, ela pode evoluir para quadros mais graves como a própria meningite, e aí sim é um problema dos grandes, Então, será que o Siqueira ele pode estar correndo esse risco? Enfim, até o momento é isso que a gente sabe dele, eu não sei se já vai ter alguma atualização, se tiver, você comenta aqui embaixo, tá bom? Bom, e agora, o que é otite? Tem muita gente que não faz ideia. Otite é uma inflamação ou uma infecção que ocorre nos ouvidos, Ela pode ter diversas causas, como as bactérias, por exemplo, que é no caso do Siqueira, E o medo maior é de que essa proliferação aí aumente lá dentro do ouvido, isso pode afetar alguns tecidos do tímpano, perfurando ele, inclusive, e isso causaria muita dor e até mesmo afetar a audição. Então a gente deseja aí melhoras pro Siqueira aí, que ele possa voltar rápido aí a apresentar o jornal e nos presentear com bons memes, como ele sempre faz. Ataque nos Estados Unidos. Bom, mais um ataque aconteceu lá nos Estados Unidos, é um pouco comum, A gente vê bastante ataques acontecendo lá, 3 dessa vez morreram, 5 ficaram feridos. O ataque aconteceu na Universidade Estadual de Michigan. O atirador, ele foi identificado, o nome dele era Anthony Dwayne, ele tinha 43 anos e ele também morreu. Depois de tudo isso, numa perseguição policial, ele acabou fugindo e depois encontraram ali, ele tinha, enfim, vocês sabem, o que aconteceu, Se eu falo aqui, vocês já estão ligados, que como é que o YouTube é.
E ainda é dito, segundo a polícia, que esse senhor ele não tinha nenhuma relação com a universidade, né? Tanto que eles nem sabem a motivação dele ter feito esse ataque. Algumas investigações mostraram que o homem ele tinha um histórico de problemas mentais, então não tem como, né, você tentar entender, né, qual foi a motivação de uma pessoa que não está mentalmente bem. Uma aluna, inclusive, que estava na sala de aula, ela disse que o cara ele entrou, né, e na hora que ele entrou na sala, ela se jogou no chão e ela ouvia ali os barulhos de tiro ali próximo da cabeça dela, os colegas gritando, e aí ela diz o seguinte, aspas, nunca vou esquecer os gritos dos meus colegas, eles estavam gritando de dor por socorro. Pensei que ia morrer, fiquei com muito medo. Bom, o pai do agressor disse que o filho tinha enganado ele sobre a arma, né? Porque o pai dele até então não queria que o filho tivesse uma arma. Mas o pai dele escutava barulhos no quintal constantemente. E aí ele ia averiguar e o filho metia o louco lá falando que era fogos de artifício. Mas o pai, ele já sabia que o filho tinha uma arma porque ele via cartuchos ali na grama, né? Ele ainda disse pro filho se livrar da arma porque traria problemas para ele, mas o filho ali mentia sempre dizendo que já tinha se livrado. Nuvem tóxica nos Estados Unidos. Bom, mais uma notícia aí nos Estados Unidos, né? Uma nuvem tóxica obrigou uma galera a ter que evacuar uma cidade. Vai vendo só que perigo, cara. No começo de fevereiro, né, um trem de carga com produtos químicos tóxicos descarrilou e pegou fogo lá no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Um incêndio gerou uma fumaça tóxica que cobriu uma cidadezinha, né, chamada de East Palestine e levou cerca de 2.000 pessoas a terem que deixar a cidade. Essa cidade é uma cidade bem pequena, né, mas 2.000 pessoas tiveram que sair da cidade. Cerca de 50 vagões desse trem que descarrilou estavam com materiais químicos, entre eles um bem perigoso que é dito chamado de cloreto de vinila. E esse cloreto de vinila, ele, né, quando ali entrado em combustão, ele produz um gás tóxico, incolor, inflamável e cancerígeno. Olha isso, cara. Esse cloreto de vinila, normalmente ele é usado para fabricação de tubos de PVC. E é claro que daí tem diversos teóricos da conspiração aí dizendo que essa contaminação causada por essa explosão seria semelhante à que aconteceu em Chernobyl. Olha só. Mas isso foi descartado pelas autoridades, né? Não chega nem próximo. Algumas pessoas estão chamando até de mini Chernobyl. Para vocês terem ideia, a inalação desses químicos, como o cloreto de vinila, né? Ele pode causar ali uma intoxicação grave e morte em pouco tempo, cara. Então, se você respirar isso daí, você pode morrer rapidinho ali. E no longo prazo, né? Se você conseguir não respirar tanto ele, no longo prazo, o que vai acontecer com você? Vai aparecer um câncer em você. Basicamente é isso, cara. Por isso que estão chamando esse acidente aí de mini Chernobyl. Bom, e aí com o medo de mais vagões serem explodidos e aí aumentar ali drasticamente a contaminação do ar, as autoridades começaram a atacar fogo nos produtos. E isso começou a gerar mais fumaça tóxica. Olha a situação, né? Então você pergunta, por que tacaram fogo então? Se os caras vai intoxicar mais ainda o ar. Exatamente porque se eles não provocassem essas explosões controladas, isso poderia acarretar num risco maior de explodir tudo de uma vez. E aí seria bem pior, porque eles não teriam controle nenhum. Então, a solução que eles acharam para isso é ir explodindo de pouquinho, sabe? Tacando fogo de pouquinho ali para ir controlando um pouco esse gás tóxico. E aí, cara, isso que é uma loucura, né? Porque nenhuma pessoa morreu até agora, né? Mas muitas sentiram dor de cabeça por conta ali do cheiro dos químicos. E isso significa que elas se intoxicaram com os produtos, tá? Então isso é preocupante porque você só vai saber o que essas pessoas vão ter de fato no futuro. Se elas vão ter um câncer no futuro, a chance é grande, tá? Então, e isso é muito bizarro também porque imagina, né? Você tá na sua casa de boa, tranquilo, na sua cidade ali, sua cidadezinha pacata, tranquila, e do nada explode uma carga ali próximo que intoxica o ar e aí você leva um câncer de brinde. Olha isso, cara, que loucura, né? Que ironia. E então, não sei, né? A empresa que toma conta aí desse trem, desses produtos, com certeza vai se lascar muito. Vai ter que pagar uma multa muito gigante, porque é muita gente mesmo que acabou se lascando nessa aí. E, cara, isso pode ficar pior, tá? Pode ficar pior. Por quê? Porque cerca de 3.500 peixes morreram sem explicação, mais ou menos 20 quilômetros do local do acidente. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente o rio que tem ali próximo foi contaminado. E aí, se o rio foi contaminado, vira um BO muito maior, porque esse rio abastece cerca de 5 milhões de pessoas. Então você vai ver na merda que pode dar, né? Ou seja, se esse rio de fato foi contaminado, isso pode acarretar em 5 milhões de pessoas contaminadas. Então, o BO pode ser bem maior, tá? A causa do acidente eles não sabem e ainda está sendo investigada. Tentativa de ataque no Brasil. Bom, vamos falar então do Brasil, né? Um imbecil simpatizante da ideologia nazista, ele tentou fazer um ataque. Tá? Um ataque. Uma escola pública em Montemor,
a mais ou menos 120 quilômetros de São Paulo, foi alvo de um ataque de bombas, tá? Esse moleque aí, esse adolescente tinha 17 anos, ele foi preso após arremessar bombas caseiras, né, coquetéis Molotov também, em janelas de uma escola lá, tá? Esse animal, ele vestia uma braçadeira da suástica, daquela ideologia lá, né? Que vocês sabem aí, a tristeza, né? E ele tava também com uma machadinha, né, tava com coquetéis Molotov, como eu já falei, né. A ideia a princípio dele era fazer mais ou menos como teve um ataque não muito tempo atrás, que era provocar um pânico, né, então ele ia atacar bombas ali na escola, provocar um pânico dos alunos, esses alunos iam ter que sair correndo, e como tem uma saída só, era ali que ele iria ficar esperando para poder, né, dar machadada nos alunos que estavam saindo, né? E se ele tivesse uma arma de fogo, provavelmente era isso que ele ia utilizar. Bom, graças a Deus esse doente não conseguiu, né? Ele foi avistado antes, ele foi filmado antes por pessoas, né? A GCM agiu ali, conseguiu prender ele, a polícia investigou a casa dele depois, e aí tinha uma carta escrita dele mesmo, dizendo que ele atacaria a escola, apreenderam fotos também do bigodinho lá, e também livros que faziam referência ao nazismo. Tá? Enfim, um doente, né? Não se tem ainda a confirmação se ele era ex-aluno da escola, se ele sofria bullying ou coisas do tipo, né? Porque normalmente é isso que acaba acontecendo. Normalmente é um ex-aluno da escola que vai lá, né? Mas ainda não se tem essa informação. Então, complicado, né, galera? E o que é pior, né, é que a gente sabe que ele tem 17 anos, então provavelmente ele não vai ficar preso, provavelmente ele vai sair rapidinho da cadeia. Ou seja, né, se não for muito bem observado esse moleque aí, ele pode ser, tá? Pode ser, eu não tô afirmando que ele vai fazer isso, mas pode ser que num futuro não muito distante ele volte a tentar atacar de novo. Por que não? Né? Já que dessa vez não deu certo o ataque, talvez a próxima ele planeje melhor para poder ter sucesso. Né? Enfim, eu espero que isso de verdade não aconteça, né? Para que no futuro a gente não presencie de novo uma notícia de um novo ataque e que esse moleque aí possa ser o autor. Infelizmente o sangue das vítimas, se isso acabar acontecendo, vão estar na mão, além do autor, também na mão do Estado, né? Porque tem leis aqui que não conseguem manter um criminoso na cadeia. Enfim, essas foram as notícias. Comenta aqui o que você achou delas, se você gostou aqui um pouquinho desse formato padrão, né? Muitos canais trazem esse tipo de formato, com diversas notícias. Se você achou bacana, a gente tenta aí trazendo aqui, pelo menos uma vez na semana, um vídeo aí para compilar mais de uma notícia em um vídeo só, e a gente debater e conversar sobre elas, beleza? Se você viu o vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!